Mas, assim, o que acontece? Procurar também se preservar, né? Para poder acompanhar as aulas da turma de exercício, que é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Então tá aí o horário certinho, todo sábado de 9 ao meio-dia, vamos fazer uma bateria de exercícios e eu já mandei as questões para vocês aí, né? Então a gente tem aí mais ou menos aí, são 3 slides, né, de questões, dá mais ou menos aí 80 questões. Claro, evidentemente todas a gente não vai conseguir fazer, mas a grande maioria vamos fazer hoje, beleza? Todas vão estar com gabarito para o pessoal, etc. Praticar bastante, etc, etc. Legal? Pois bem, vamos começar então com um assunto muito importante, tá? Que é um assunto fundamental que, né, o pessoal da aula teórica, a gente meio que terminou com isso, meio que parou nesse assunto e vamos dar sequência a falar desse assunto hoje. Bom, meus amigos, o assunto que eu quero dizer para vocês é sobre a questão de legislação educacional. Tem um pessoal... Gente, acho que a Angélica está com o microfone ligado. Ou outra pessoa. Angélica, desliga teu microfone. Tá vazando áudio para todo mundo. Foi? Obrigado. Show. Então, vamos lá. O que acontece? Vamos lá. Pois bem, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Bom, a BNCC, gente, como nós vimos, é um documento oficial que tem por objetivo o quê? Estabelecer as competências essenciais que devem ser ensinadas nas escolas do Brasil. Então, todas as escolas, ok, devem seguir a famosa Base Nacional Comum Curricular, ok? Beleza? Tranquilo? As escolas do Brasil. Então, veja bem, a BNCC, ela não é o currículo, ela vai nortear a construção do currículo. Por quê? Porque a partir dela, que é o núcleo comum, nós teremos o quê? Nós teremos exatamente, tá? A construção do currículo com a chamada parte diversificada, beleza? Então, a parte diversificada, ela vai vir exatamente dentro dessa proposição, né? A proposição feita em relação à BNCC. E a parte diversificada, ela é estabelecida pelo quê? Ela é estabelecida pela Secretaria de Educação, sim. Ela é estabelecida pelo projeto político-pedagógico da escola. O que é o projeto político-pedagógico? O PPP, que também sempre cai em prova, ok? É um documento que vai nortear as ações da escola, ok? Como assim nortear as ações da escola? O projeto político-pedagógico, famoso PPP, ele vai, primeiro, trabalhar assim em relação ao currículo da escola, em relação à avaliação, em relação aos processos de decisão da escola, beleza? Ou seja, em relação à organização do Grêmio Estudantil, participação. Então ele vem basicamente com 2 características fundamentais, né? O projeto político-pedagógico. Primeiro, o que? A ideia de gestão democrática, ou seja, a elaboração do projeto político-pedagógico exige a participação de todos, ou seja, tanto da comunidade local quanto da comunidade escolar, ok? Ficou claro? Maneiro? Show de bola, né? Legal. E outra característica é a relação do quê? Do chamado papel social da escola. Ou seja, pontos que nós temos que enumerar bem em relação ao quê?
em relação ao PPP, ao projeto político pedagógico. Ok? Beleza? Ficou claro? Maneiro, né? Delicinha. Então, gente, uma coisa a gente tem que ter bem na nossa mente, tá? A diferença entre BNCC, LDB, PCN, DCN e PPP. Ok? Bom, gente, o que acontece? Todos são documentos oficiais. Ok? Legal? Ficou claro? BNCC é um documento obrigatório. Projeto político pedagógico toda escola tem que ter. Ok? O DCN é um documento que está a cada ano que passa sendo menos utilizado, logo, inclusive, para as provas mais recentes, caindo menos em prova. Por quê? O que é diretriz curricular nacional? Ela daria direção, que obviamente a BNCC ela veio englobando muito mais isso, muito mais complexa. Então as provas de 2018 para cá, o foco central é a BNCC e não mais o DCN, ok? E o PCN? O PCN, que é o Parâmetro Curricular Nacional, o que ele é? Ele é um documento não obrigatório. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque ele é uma proposta. Ou seja, o PCN, ele é uma proposta de ações ou práticas pedagógicas sobre cada conteúdo escolar. Então, se você abriu, por exemplo, alguma vez na sua vida um PCN, você vai ver que ele vem com várias ilustrações, várias formas de quê? De propostas de como aquele conteúdo ali deve ser trabalhado. Ou seja, proposta, como a gente sabe, é uma coisa que você segue ou não. Olha, Anderson, tem uma ideia melhor de trabalhar aquele conteúdo. Beleza, ok. Né? Exatamente por isso que ele não é obrigatório, diferente dos outros. Beleza? Tranquilo? BNCC define as competências essenciais do que é ensinado. A LDB, ela normatiza a educação nacional. Beleza? O PCN, o próprio nome já diz, é um documento que estabelece propostas de formas de trabalho em relação aos conteúdos curriculares que são colocados, beleza? E o projeto político-pedagógico, ele é o quê? Ele é exatamente um documento que vai nortear as ações da escola. Fala comigo. Bom dia. Sim, a LDB ela normatiza, ou seja, ela define as normas da educação nacional. Foi? Maneiro? Delícia, né? Show de bola. Bom, o BNCC, a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela estabelece 10 competências gerais, que claro, na aula que a gente vai ter teórica, vamos detalhar mais elas, mas é o conhecimento, o pensamento crítico, científico, analítico, é o repertório cultural, as comunicações, a cultura digital, o trabalho e projeto de vida, a argumentação, o autoconhecimento e o autocuidado, a empatia e a cooperação, perfeito? E a ética e a responsabilidade social, ou seja, características que fazem com que a gente tenha que argumentar com base em fatos e fontes confiáveis, beleza? Valorização de várias culturas, agir de forma respeitosa, ética, ou seja, características que nós temos de uma forma geral. Com base nisso, olha que coisa bacana, temos aí questões para serem feitas e vamos a elas. Fala, Sara, fala comigo. Bom dia, bom dia, bom dia.
Uhum. Porque é um documento que estabelece normas, regras. No caso da BNCC, ela estabelece o quê? Ela estabelece as competências gerais que devem ser ensinadas em todas as escolas do Brasil inteiro. No caso da LDB, ela normatiza a educação nacional, ou seja, ela determina as regras de toda a educação nacional. E a diferença de um para outro. Ok? Beleza? Vamos lá. Qualquer dúvida pode falar, tá, gente? Com base nisso, vamos a alguns exercícios. Vamos lá ao exercício da BNCC. Bacana. Então, um dos exercícios aí que eu mandei para a galera já com antecedência, para a galera fazer, tem um conteúdo no início, na frente, beleza? E aqui o exercício. Vamos lá. Aqui atrás, no final, né? Mais embaixo. Faz um favor para mim. Sim. A lei, a famosa lei de diretrizes e bases da educação nacional, famosa LDB. Bom, o que ocorre? Ocorre o seguinte, né? Em relação à lei de diretrizes e bases da educação nacional. Características gerais, né? Falamos sobre tudo isso. Uma coisa que cai muito em prova, né? A responsabilidade dos docentes, responsabilidade dos professores, não é? Versus a responsabilidade do estabelecimento de ensino, ok? Tá? Então, características que serão cobradas e tem questões aí para a gente fazer sobre isso, legal? Então, obviamente, vamos ver como é explorado isso. Vamos a elas. Pois bem, temos a questão número 2, ó. De acordo com a LDB, a educação básica estará organizada, exceto qual? Exceto letra D, que não existe esse termo, né? Ensino subsequente. A organização, meus amigos, ela é bem ampla, né? Ela pode ser organizada em série, de forma mista, períodos, né? Enfim, ciclos. Então, são os termos que são colocados, ok? Questão 3. Questão sobre o Fundeb, né? Determina que os recursos sejam distribuídos. Os recursos do Fundeb, né? Eles são proporcionais ao quê? Ao quantitativo de alunos matriculados. Então, obviamente, a resposta é a letra D de delta, ok? Deixa eu falar aqui uma coisa com vocês. Atenção, meus amigos. Outra coisa que cai bastante em prova, em termos de recursos financeiros, é a questão do que é considerado gasto com educação e o que não é considerado gasto com educação. A LDB coloca lá 3, 4 páginas, né, que falam sobre isso. Olha, isso é gasto com educação, isso não é gasto com educação, isso é gasto com educação, isso não é gasto com educação. Então vamos lá. O que acontece?
tem um macete para vocês, para você entender o que é gasto, o que não é gasto com educação. Bom, o que é considerado gasto com educação? Gasto com educação é tudo que é gasto em relação à aprendizagem do aluno. Como assim, Anderson? Gasto em relação à aprendizagem do aluno. O aluno aprende com aquilo? Aprende. Opa, ele aprende? Aprende. Então é gasto com educação. Tudo que, tecnicamente falando, o aluno não aprende com aquilo, então não entra como gasto com educação. É outro gasto. Não entra como gasto com educação. Beleza? Então vamos para a primeira pergunta. Merenda é gasto com educação? Hein, gente? Sim ou não? Pode falar comigo. Merenda? Não. Não é gasto. Deus mandou vir aqui. Deus mandou vir aqui hoje, nesse sábado. Fez vocês acordarem para eu salvar vocês aqui. Merenda não é gasto com educação. Vem por mim, vem comigo, olha só. A verba da merenda é separada, é outra coisa, não entra como gasto com educação. É merenda. Ponto. Gente, olha o macete que eu te dei. Tudo que for gasto com educação é tudo aquilo que o aluno aprende com aquilo. Se ele não aprende, não entra como gasto com educação. Ponto. Então, por exemplo, merenda. Merenda, o aluno não aprende merendando. Ele aprende merendando? Não. Até porque se fosse assim, meus amigos, olha só, o projeto 100 na vanguarda que ele está sempre, iria, ao invés de aula, fazer a refeição da aprendizagem. Opa, vamos comer agora a pizza do Vygotsky. Opa, vamos comer agora o hambúrguer das tendências pedagógicas. Ou seja, você ia aprender se alimentando. Não é o caso. Se você está assistindo essa aula com esse cara chato, que está aqui perante vocês falando o tempo todo, fazendo questões, mandando o cara riscar o enunciado, fazendo isso, explicando várias técnicas, porque olha só, não é só fazer questão, é ensinar técnica de leitura de questão. É isso que é o ponto que eu estou buscando aqui com vocês. Porque muitos alunos têm muita dificuldade não em entender a matéria, principalmente até quando eu e os professores dão aula, porque a gente tem uma retórica boa, o aluno entende. Mas muitas vezes na hora dele sentar e fazer, ele tem essa dificuldade. Então o objetivo da turma de exercício é esse. É conduzir você para conseguir enxergar aquilo que está ali. É como se fosse a Matrix, a pílula azul. Você vê a realidade, você vê a questão. Ponto. Legal? Então vamos lá. Merenda não é gasto com educação. O aluno não aprende merendando. Beleza? Uniforme é gasto com educação? Não. Não é gasto com educação. Meus amigos, toda vez que eu falo da questão do uniforme, eu lembro de um aluno meu que estudou comigo num curso. Na época eu tinha um curso, eu era dono de um curso chamado ADM, que era preparatório para a área militar. E esse aluno, né, especial, né, não só ele, muitos outros, mas esse em especial, o sonho dele era fazer para o colégio naval. Então ele estudava, me perseguia. Eu me sentia até às vezes o Antônio Conselheiro, né, andando e aquela galera atrás de mim, vindo, uma coisa ligada a isso, anotando tudo que eu falava. Eu falei, pô, cara, moral da história, ele passou pro colégio naval. Quando ele colocou aquela farda, né, bonita, né, do colégio naval, as meninas, tudo, né, era um rapaz bonito, né, namorando e tal, ele parou de estudar. E no colégio naval é o seguinte, meu irmão, a primeira faz tchan, a segunda faz tchum, a terceira não tem tchan, 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 tchan. Tchan, 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 não. Ficou reprovado 2 vezes, você já é jubilado. Então o que eu quero dizer? Ele chegou lá e não estudou. Botou o uniforme e ele achou que o uniforme ele estava aprendendo com o uniforme. Botou o uniforme, estava aprendendo. E descobriu que o uniforme ele não está aprendendo com aquilo. Então se ele não aprende,
porque ele botou o uniforme e parou de estudar. Ficou reprovado, foi jubilado. Botou uniforme, você não aprende, então não é gasto com educação. Então, Anderson, afinal de contas, o que é gasto com educação? Vamos lá. Material didático. Você há de concordar comigo que material didático, o aluno aprende com aquilo, não aprende? Então entra como gasto com educação. Capacitação de professores. Um professor mais capacitado, obviamente o aluno aprende mais. Então entra como gasto com educação. Aula passeio, né? Aula passeio, o próprio nome já diz, é a aula. Então o cara aprende mais com educação. Beleza? Aprende, então é gasto com educação. Agora, computador, se for de acesso do aluno, é um recurso didático. É gasto com educação. Entendeu? Reforma da escola, não. Não é gasto com educação. O aluno não aprende com a escola reformando. Ok? Então é só você ter essa sensibilidade. Porque essa parte final da LDB, que é uma parte chatinha que fala sobre questões de recursos financeiros, a parte que mais cai é essa relação do que é considerado gasto com o que é considerado não gasto com a educação. Ficou claro, gente? Ficou maneiro? Tranquilo? Dúvidas, perguntas, colocações? Até porque, obviamente, a nossa turma é de exercício, sim, mas é uma turma de exercício que, obviamente, a gente tem que falar teoria para fazer o exercício, né? Então, vamos ao exercício. Vamos a eles. Pois bem, questão 4, outra questão também que fala sobre tendências pedagógicas. Tá lá, numa perspectiva de educação transformadora, o projeto político-pedagógico se constitui em quê? Beleza? Num processo de organização do trabalho pedagógico da escola de uma forma global, que precisa ser continuamente redimensionado. É claro, né, gente? Porque quando você pensa uma educação no sentido de transformação, obviamente, você tem que entender o quê? Que aquilo ali não pode ser colocado como uma verdade única e absoluta. Ou seja, é toda uma relação que tem que ser sempre sujeita a modificações, a mudanças, ok? Dúvidas? Perguntas? Colocações? Bacana, né? Questão 7. Entre as atribuições da escola, a LDB aponta 2 pontos para o quê? Questão 7. Elaborar e executar sua proposta pedagógica. Então isso é elaborar e executar sua proposta pedagógica é responsabilidade da escola, do estabelecimento de ensino. Ok? Maneiro? Olha lá. Outra. Assegurar o cumprimento dos dias e horas letivos. Tá certo? Quem assegura é a escola. E o professor cumpre. Ok? Informar os pais responsáveis sobre a frequência do aluno. A escola, inclusive, tem um dever de quê? Aqui, o que acontece? Você tem a relação de frequência, né? 75% é educação fundamental médio, 60% a frequência mínima, educação infantil. Então, quando o aluno atinge 50% das faltas permitidas em lei, como assim? Vamos dizer que o aluno atingiu, se for educação infantil, 20%, porque metade de 40% é 20%, correto? Ou
No caso, 75%, 25% é a falta, né? Então, quando ele atinge 12,5%, correto? Conselho tutelar, juiz, Ministério Público, todos eles têm que ser informados. É a relação que você tem. Beleza? Pois bem, então, ó, prover meios de recuperação dos alunos. Tá certo também? Então, todos estão corretos. Letra B. Entre as atribuições do docente, qual que não é? Não é. Ou seja, qual é a alternativa que está errada? A atribuição do docente, né? Exceto qual? Questão número 9. Elaborar e cumprir planos de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Tá certo. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Tá certo. A resposta errada é letra C. Por quê? Meus amigos, prestem bem atenção. Aonde está o erro na letra C? Diz para mim. Não é prover meios, é estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento. Então, isso cai muito em prova. Então, bota uma observação aí. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento. Quem provém meios, quem é que vai prover meios? O estabelecimento de ensino. Então, o estabelecimento de ensino que vai ter que o quê? Ceder o horário, a sala, o material, sei lá. Entendeu? Vai prover os meios. Quem é que vai estabelecer? Pode falar. Mas não vai errar para São Gonçalo. Vamos lá. O que acontece? Vamos lá. Prover meios é do estabelecimento de ensino. Assegurar é do estabelecimento de ensino. Quem executa? O docente, o professor. Então o erro está aí. Ok? É um erro mínimo que o cara coloca. Agora, uma palavrinha que tem um sentido completamente diferente que é dado. Então, ó, grave bem isso no seu coração, que é muito importante, tá? Beleza? Então, são características que você tem. E outro detalhe, recuperação para alunos com menor rendimento. Como assim, professor Anderson? Com alunos com menor rendimento? Claro, né, gente? Você não é obrigado a dar recuperação para todos os alunos, não. É para aqueles com menor rendimento. Anderson, todo colégio público, colégio, né? De uma forma geral é assim. Tem sempre aquele aluno CDF, chato, né? Você pode me dar recuperação para aumentar minha nota? Pô, o cara tirou 10, tirou um 9. Pô, aí quer recuperação. Você pode dar? Pode, nada te proíbe. Agora, você é obrigado a dar? Não, você não é obrigado a dar. Eu não dou. Eu mando o cara brincar, pensar em outra coisa. Pô, a vida também não é só isso não, cara. Agora, para aluno com menor rendimento, aí sim, realmente você tem essa obrigação como docente. Agora, quem provém meios é o estabelecimento de ensino. Ficou claro, gente? Maneiro?
Legal? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Tranquilo, gente? Ficou claro? Maneiro? Show, né? Bacana. Isso. Eu vou fazer uma pausazinha de 10 minutinhos. Fala comigo, fala. É porque você entrou no grupo depois, Maria José. Porque você... Isso. O gabarito tem no final da apostila, tá? Mas é porque você entrou depois. Tá. Tá bom. Isso. É porque você, assim, se matriculou tipo 10 minutos antes da aula. Aí ficou bem em cima, tá? Mas tá tranquilo. Fora isso, a gente... Do Engenho do Roçado. Pois bem, vamos lá. Força total. Já tô tranquilo. Pois bem, então vimos essa parte aí de LDB. Vamos ver então, né? Falar um pouco de psicologia, né? Bom, gente, a parte de psicologia, o que é interessante, cai em prova e tal, aquela coisa toda, né? É a relação entre Piaget e Vygotsky, ok? Pois bem, Vygotsky, sócio interacionista, Piaget, interacionista. O que é o interacionismo, gente? São todos aqueles que acreditam na influência do meio na relação da aprendizagem. Agora, Piaget e Vygotsky, eles se divergem em relação ao meio. Porque para Piaget, um meio é um meio biológico. E para Vygotsky, por isso sócio interacionista, é o chamado meio social. Por isso que a gente costuma dizer, de uma forma maceteada, mas que funciona bem, que o meio para Piaget é um meio de dentro para fora. Ou seja, um meio biológico. E o meio para Vygotsky? O meio para Vygotsky é o meio de fora para dentro. Portanto, questão do meio social. Legal? Tranquilo? Maneiro? É isso. Bom, para Piaget, o desenvolvimento